entrar agora. Então. Ok. Acho que o André caiu aí. Será que entrou? Tá rodando, Felipe. Tá rodando lá na live? Agora acho que entrou. Entrou. Show. Beleza. Então vamos lá. Boa noite, amigos. Desculpe aí as falhas técnicas que estão acontecendo hoje, mas a gente está iniciando essa live, dando início a essa live hoje, que nós vamos falar sobre o Maio Amarelo, sobre respeito e responsabilidade na segurança viária com perspectiva da ciclomobilidade. E hoje nós temos alguns convidados aqui, pessoal, para falar com a gente. E eu gostaria que a pessoa se apresentasse, né? E nós estamos aqui com a representante do IMTT, do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte da cidade de Campos dos Goytacazes, a Ana Beatriz. E Ana, se apresenta aí para os nossos internautas que estão assistindo a gente aí agora. Boa noite a todos, enorme satisfação de estarmos aqui reunidos. Meu nome é Ana Beatriz Maciel, eu sou da assessoria de programas especiais do IMTT, eu participo atualmente, né, junto com o Nelson, dos programas sobre transporte ativo. É uma enorme satisfação, agradeço enormemente nossos convidados, a Renata, Zé Lobo e o André, que tenham aceito o convite. E, Felipe, obrigada por ter nos ajudado nessa parceria. Nada, eu que agradeço o convite a participar e unir a sociedade civil justamente ao poder público para a gente discutir a bicicleta e todas as questões que envolvem a ciclomobilidade. Muito obrigado por esse convite. E gostaria de passar a palavra também à Renata Falzoni, para que ela se apresentasse aí, cicloativista, produtora e apresentadora do canal Bike é Legal, e outras coisas mais que a Renata vai passar para vocês aí. Por favor, Renata, a palavra é sua. Olá, olá, todo mundo que está aí sintonizado aqui no Bicicampus. Eu sou Renata Falzoni, sou jornalista de formação, sou arquiteta de formação, jornalista de profissão, apaixonada pela bicicleta, pedalo como meio de transporte aí desde 76, e com isso aquela coisa do amor pela cidade, amor pela bicicleta engrossou o caldo, e hoje eu me considero uma cicloativista que adora realmente promover a bicicleta não só como meio de transporte, mas esporte, lazer, estilo de vida, e, portanto, também estamos muito fortes na parte de defesa do direito de pedalar. É com vocês. Bacana, bacana. Obrigado por você ter atendido, Renato, o nosso convite para participar dessa live aqui, tão gentilmente, e falar um pouquinho também de bicicleta. Eu vou passar a palavra agora ao Nelson, para ele que se apresente. Ele é presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte da cidade de Campos dos Goytacazes. E, Nelson, se apresenta aí para os nossos internautas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe, e a todos aqui. Agradecer tenha aceito o convite, a ideia do MTT, da gente estar fazendo essa live, falando para os ciclistas do nosso município. Eu estou há 5 meses como presidente do MTT, sou economista, mas um entusiasta do cicloativismo, do transporte ativo, e tem, junto com a Ana, buscado agora planejamento efetivo para a nossa cidade, olhado em essa integração do poder público com os ciclistas, e nada melhor do que esse mês para a gente pensar com responsabilidade, né, as ações e melhorias para todos, para os ciclistas, ciclomotores, e é isso, vamos bater esse papo hoje aqui. Bacana, obrigado aí, Nelson, pela interação que vocês do Instituto estão tendo com a sociedade civil na construção de melhores condições aqui na cidade de Campos para quem se utiliza da bicicleta. O Nelson tinha caído, o Nelson não, desculpem, o André tinha caído, pessoal, eu acabei de adicioná-lo agora aqui novamente. E, André, por favor, se apresenta aí para o pessoal. É o André Soares, da UCB, membro do GT de pesquisa da União de Ciclistas do Brasil e também do Observatório da Imprensa. Então é isso aí, da imprensa não, desculpa, eu estou com isso na cabeça, do Observatório da Bike. Então é isso aí, André, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Oi, boa noite a todo mundo, boa noite Felipe, Ana, Renata, Zé e Nelson, muito obrigado pelo convite.
feito pelo Felipe muito gentilmente. Meu nome é André Soares, eu moro aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina. Atuo aqui com consultoria movimentos sociais e já há algum tempo também atuo na UCB, União de Ciclistas do Brasil. Nesse momento, eu coordeno o GT Pesquisa da UCB e também o Observatório da Bicicleta, que é uma plataforma de dados e informações. Acho que essa vai ser uma boa oportunidade para dialogar com o poder público e fazer essa capilaridade que na UCB a gente sempre gosta de fazer, que é ir até os municípios e dialogar lá nas cidades. Bacana, muito obrigado, André, por ter atendido o nosso convite também tão gentilmente. E eu gostaria agora de passar a palavra ao Zé Lobo, presidente da Transporte Ativo, uma organização que tem lá no Rio de Janeiro de cicloativismo, não só de cicloativismo, de qualquer transporte ativo, né, Zé? Que vocês trabalham aí na cidade do Rio de Janeiro, mas com ênfase na bike, não é isso? É isso aí. Bom, eu sou Zé Lobo, como o Felipe disse, eu sou presidente da Transporte Ativo, uma organização carioca que desde 2003 está aí tentando promover o uso da bike, da bicicleta, da mesma forma que a Renata falou, não só como meio de transporte, mas a bicicleta como um todo, né? Entregas, saúde, meio ambiente, turismo, ou seja, a bicicleta está se permeando por todas as áreas aí e a gente está sempre procurando promover o uso dela. Aí, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Muito legal ver Campos juntando sociedade civil e poder público para tratar desse assunto tão importante, né? Eu acho que é um pouco isso que tem faltado nas nossas cidades. O poder público, quando começa a pensar a bicicleta, trazer a sociedade civil junto para poder fazer projetos que realmente sejam eficientes e atendam às nossas demandas. Isso, bacana. Muito obrigado, Zé, por ter atendido mais esse convite aqui que eu venho fazendo a você. Você está sempre gentilmente trabalhando com a gente e fazendo nas nossas entrevistas, enriquecendo mais o nosso bate-papo. Então, pessoal, eu gostaria também de me apresentar. Eu sou Felipe Tarzan, sou historiador, sou cicloativista, sou ciclista deficiente visual, trabalho dentro do Bicicampus, como também cicloativista, também estou na TV Clube de Ciclismo de Campos como administrador, e também sou podcaster. Eu tenho um podcast chamado Sempre em Frente Podcast, onde a gente só trata de bicicleta. Então é isso aí, galera. As apresentações feitas devidamente, né? Eu queria abrir a nossa live, né, com uma pergunta, né, principalmente para o Nelson e para a Ana Maciel, que é a seguinte. Nós observamos, né, que a nossa cidade é uma cidade extremamente propícia ao uso da bicicleta por ser uma planície. E a gente tem estruturas aqui que muitas das vezes não atendem, né, a condição dos ciclistas dentro dessas possibilidades que a cidade mostram para o potencial que a cidade tem para a utilização da bicicleta. Desta forma, eu gostaria de perguntar a vocês, e estendo aos amigos, se quiserem falar um pouco também, que não são daqui de Campos, quais são os maiores desafios para a ciclomobilidade hoje aqui em Campos, né, já que a gente está falando desse tema, e como o poder público pode contribuir para que essas contradições sejam minimizadas. Eu passo a palavra à Ana e depois ao Nelson. De fato, Campos tem uma... Eu tenho falado recentemente que Campos é uma cidade bastante voltada à bicicleta, a bicicleta domina bastante o cenário aqui, só que ela não sabe disso. A cidade ainda precisa se dar conta de que grande parte da economia gira com a bicicleta, enfim. Agora, os desafios têm enormes. O cenário ele é muito conturbado e heterogêneo, então você tem muitos veículos, toda a dinâmica da cidade ainda precisa ser estudada, levantamento de dados, justamente para você saber quais são as maiores dificuldades em cada região. Nós temos aqui uma região, Campos tem a parte norte dela, fica lá em cima, para cima do Rio, né? E a parte sul, um pouco mais abaixo. Então, assim, o fato de você ter, inclusive, um rio cortando a cidade também é um desafio muito grande.
Existem vários atores que precisamos também discutir, né? Que não é só a questão do ciclista, ou do motorista, ou do motociclista. Existem outros atores que também precisam entrar nesse jogo para chegarmos a um consenso, eu diria, que são as empresas. Não pode tirar a questão de que você tem todo um movimento na cidade em que essas empresas também usam tanto a ciclologística quanto a questão com as motos, né? A motorização aumentou consideravelmente nos últimos anos. Então, são várias peças. Como é que nós podemos fazer? Nós precisamos de ajuda. Com certeza precisamos de ajuda e discutir bastante, porque não é uma coisa trivial simplesmente colocar uma solução. Construir ciclovias, ciclofaixas ou zonas um pouco mais tranquilas, é só isso que precisa fazer? Eu creio que não. Creio que precisamos estudar mais. Não temos recursos, né, para fazer tudo de uma vez só. Mas estamos tendo uma oportunidade ímpar de que, sim, a orientação é olhar realmente o ciclismo da cidade, olhar a infraestrutura com carinho. Essa iniciativa que hoje ela não é à toa, não foi, né, é a orientação, investir nisso. Então, assim, o grande desafio é como é que podemos fazer isso num curto espaço de tempo, com poucos recursos e tendo que estudar tanto o ambiente em que essas pessoas circulam ou usam a bicicleta. Agora, é uma cidade absolutamente propícia a crescer muito, de uma forma muito bonita, eu diria. Nós temos aqui uma beira-rio belíssima, muita coisa pode acontecer ali. Existe infraestrutura até que razoável, precisa de mais cuidados, mas isso eu acho que assim, é ao longo do tempo. Agora, temos de discutir bastante. Bastante. Correto, é verdade. E, Nelson, dentro da sua perspectiva, né, como você enxerga à frente de um instituto municipal de trânsito e transporte, onde nós vemos que abrange não só a bicicleta, mas sim o trânsito como uma totalidade, né? Como é a sua visão, imaginando a ciclomobilidade não dissociada de todo o trânsito que envolve veículos motorizados, veículos ativos, como as próprias bicicletas, a questão dos patinetes, os pedestres e o transporte coletivo? Como que essa gestão do IMTT pode contribuir de uma maneira direta para as transformações materiais que nós precisamos aqui dentro de nossa cidade? Então, uma das orientações que a gente está tendo hoje no IMTT, né, que eu estou conduzindo, é não só pensar o trânsito da cidade voltado para os veículos, para os carros, para as motos, mas pensar ele associado aos ciclistas, né? A utilização cada vez mais intensiva, inclusive, das bicicletas como meio de transporte pela nossa população. A população de Campos usa muito a bicicleta para se deslocar pelo município. A cidade tem algumas faculdades e isso acaba propiciando, principalmente pela juventude também, a utilização da bike como meio de transporte, mas não basta. A gente até tem uma malha de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, enfim, quase 40 quilômetros, mas que assim, a gente apresenta dificuldades nelas porque algumas não são interligadas, você tem um trecho que não se conecta com outro e ali se encerra, você tem algumas sinalizações mal feitas, você tem uma conurbação do espaço que não delimita e não traz segurança para o ciclista, enfim, não pode mais se pensar dissociado do ciclista hoje em dia o transporte na cidade. O MTT tem alguns projetos, por exemplo, de alterações de vias, de um corredor norte-sul para dar mais fluidez para o trânsito, mas tudo isso sendo pensado com a ciclovia, com o transporte ativo, os ciclistas, nessa integração no trânsito. Né? Não pode-se apenas fazer também áreas para ciclistas, muitas das vezes sem entender a diferenciação
se naquela área você pode colocar uma ciclovia ou apenas uma ciclofaixa, apenas para poder dizer que foi feito, o poder público não pode ser mais assim. Não pode atuar dessa maneira. Tem que atuar de maneira consciente, buscando a segurança. A gente vê alguns acidentes em nosso município. Então, é trabalhoso no sentido de você ter um novo reordenamento, às vezes, e o olhar no traçado. A dificuldade de recurso é grande? Sim, é grande. Mas eu acho que o planejamento, acima de tudo, vai fazer melhorias e é a chave condutora, envolvendo os ciclistas na discussão, que é o que a gente quer fazer, para romper com esses paradigmas e os desafios que são impostos. Claro, são grandes, né? Mas essa cultura que a gente quer implementar cada vez mais. Ok, bacana, pô. Interessante essas atividades e, como a gente estava falando anteriormente, né, a participação da sociedade civil junto ao poder público. Isso é muito importante no desenvolvimento de medidas que possam, né, contribuir para o desenvolvimento da ciclomobilidade e do transporte ativo na cidade. Eu estendo a pergunta aos amigos também, à Renata, ao André e ao Zé, mas de um tema mais amplo, né? Como é que vocês enxergam, né, os desafios para a ciclomobilidade hoje, na realidade de vocês, ou se vocês quiserem falar um pouquinho também no Brasil? Vou passar a palavra à Renata para a Renata dar seu parecer. Eu confesso que enquanto vocês estavam falando, eu entrei no Google Maps e fiquei passeando por Campos. E foi interessantíssimo, porque vocês têm uma coisa que é linda, maravilhosa. Pelo menos pelo Street View, eu vi poucos carros e muita bicicleta. E nenhuma infraestrutura. E muitas bicicletas sendo empurradas, com o cidadão fora da bicicleta. E a gente percebe que era em cima da ponte, em cruzamentos. Quer dizer, a gente percebe que, embora as imagens sejam estáticas, provavelmente, eu estou chutando, porque eu nunca pedalei por lá, a velocidade dos automóveis é muito forte, muito alta, porque não tem trânsito. Eu estou meio que chutando, Nelson, vocês me corrijam. Então, assim, eu acho que o grande desafio mesmo, que é um desafio de uma epidemia que o Brasil tem muito antes dessa epidemia que nós estamos vivendo, que é a epidemia do piloto de Fórmula 1. Então, assim, o país ele é conhecido como eficiente no combate à AIDS, foi eficiente em quebrar as patentes de remédios. Nós tínhamos um SUS perfeito para poder sair na frente com as vacinas, né? Pelo menos isso era uma fama que nós tínhamos. Nós fomos muito rápidos no combate do tabagismo e nós temos essa mesma fama e notoriedade com a incapacidade de cortar a alta velocidade como uma coisa epidêmica, como um mal, como uma doença que a gente tem que erradicar do país. Então, assim, acho que o grande desafio da ciclomobilidade do Brasil não é nem tanto a ciclomobilidade, mas é a resistência do brasileiro de entender que ele precisa acalmar as ruas. Até porque, para acalmar as ruas, a gente tem que fazer algumas infraestruturas, pintar, remodelar e tudo mais. Mas enquanto a gente não tirar do brasileiro esse espírito de que acelerar é bom e guiar bem é guiar rápido, cantando pneu e jogando o pedestre, o ciclista para fora, é sempre não é uma batalha ingrata, mas estamos sempre enxugando algum gelo, porque o país agora está quebrado, sem dinheiro, e para a gente promover é o momento de se promover a ciclomobilidade como um todo, é num momento de crise em que a única certeza que eu tenho é que todos nós vamos sair muito mais pobres, né? O país o poder aquisitivo vai acabar. E aí, ficar gastando com carro, com ônibus, com transporte precário, realmente é uma coisa que, quer os gestores queiram ou não, vai ser muito modificada. As pessoas vão ter que andar mais a pé para procurar um emprego, vão ter que andar mais de bicicleta para poder trabalhar e tudo mais. Então, nesse momento, é fundamental que a gente consiga trazer mais responsabilidade entre as pessoas para as pessoas, né? Então, é acalmar o trânsito e realmente diminuir a velocidade e propor um compartilhamento. E, claro, investir, educação, infraestrutura, ouvir os cicloativistas, ouvir os ciclistas, sinalizar as rotas de desejo dos ciclistas, dos pedestres, tudo isso faz parte, mas a gente tem que realmente acalmar esse ímpeto brasileiro de atropelar todo mundo, como se fosse bom isso, né? O brasileiro gosta de acelerar.
É um dos desafios, na minha opinião, muito grande. Sim, Renata, é verdade. E, assim, se o Nelson quiser acrescentar, ou a Ana, eu posso dizer que você não está errado. Você tem toda a razão na questão das velocidades aqui em Campos. Eu vou trazer um dado, porque eu estou levantando esses dados, e infelizmente eu não consigo levantar os dados da quantidade de acidentes com ciclistas. Eu estou conseguindo levantar os dados só de acidentes com ciclistas mortos. E nesses 5 primeiros meses do ano, nós tivemos 5 mortes de ciclistas aqui na cidade. E isso não é normal, né, dentro dessa perspectiva. Nós aqui na cidade nunca tivemos isso. Então, acho que essa política que a Renata falou de acalmamento do trânsito, ela é bem interessante, né, dentro dessa medida, para que, pelo menos, os acidentes com vítimas fatais sejam reduzidos, né? E, André, qual é a sua perspectiva, meu amigo, na questão dos maiores desafios da ciclomobilidade que você pode encontrar dentro da sua realidade ou dentro de uma perspectiva mais abrangente, mais nacional? Está desligado o seu microfone, André, querido. Obrigado. A gente está vivendo tempos tão ruins, né, gente, que mesmo essa causa com a qual a gente está envolvido há tanto tempo e com tanto afinco, né, agora fica um pouco perdida. Mas, assim, eu diria que os problemas de mobilidade são parte dos problemas da sociedade como um todo, né? E nós só conseguiremos solucioná-los completamente na medida que a gente tiver uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? E que coloque o ser humano enquanto espécie, né? E não enquanto classe, nessa perspectiva de igualdade. Agora, é claro, como a gente não pode mudar tudo, né, ao mesmo tempo, e menos ainda em curto prazo, né, pegando aqui pela nossa beiradinha, que é a bicicleta, né, de como poder contribuir com o mundo através da bicicleta, né, eu vou pegar a palavra que o Nelson falou e que eu também tinha anotado aqui, né, que é o problema que a gente vive, o paradigma automóvel cêntrico, né? É um modelo, né? É um trilho, é um mental, né? Que a sociedade toda está atrelado, né? Que coloca o automóvel como o alvo principal das políticas públicas, né? E daí, principalmente por motivos econômicos, né? O status tem a ver com o econômico, o conforto tem a ver também com o que o poder econômico consegue fornecer para as pessoas, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação em que precisamos romper com esta lógica de que a sociedade só funciona com o automóvel e de que o automóvel é uma forma mais eficaz, né? Acho que o Brasil já tem instrumentos suficientes para fazer isso e aos quais os municípios podem se apegar e, basicamente, começando pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, e até mesmo pelo Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, aplicando aquilo que nós já temos de acúmulo a respeito da compreensão do ordenamento urbano e do papel do trânsito nesse ordenamento, né, não existe segredo nenhum para poder melhorar a vida dos ciclistas. Então, eu percebi também que Campos dos Goytacazes não tem o plano de mobilidade, pelo menos essa foi a informação de 2019, né? Podem me corrigir aqui agora. Então, acho que seria um bom... então, seria um primeiro grande passo, né? Inclusive para avançar nessa intenção de ter mais interação com o poder, com a sociedade civil, né? Que é a elaboração do plano de mobilidade. Então, assim, né, porque esse pacto social para superar esse paradigma automóvel-cêntrico, né,
precisa ser feito com toda a sociedade, e as pessoas que estão no poder público, técnicos, gestores, que têm uma visão de romper com esse paradigma, eles vão ter que se apoiar hoje na sociedade civil, porque quem está demandando a mobilidade sustentável é a sociedade civil, né? Enfim, tem mais um monte de coisa, mas para ficar aqui como introdução era isto. Uhum. Obrigado, André. Beleza. Pois não. Só para não perder a contextualização da fala da Renata, Renata, 90% da demanda que nos chega através dos representantes parlamentares, dos vereadores da Câmara, acredite, é pedindo quebra-molas na cidade. A instalação de quebra-molas. Para tentar conter esse excesso de velocidade, para baixar o nível de acidentes, para tentar fazer uma falsa segurança para a população, né? Bom, uma falsa segurança, né? O que eu acho bem interessante, porque se você já tem um desejo, uma percepção de que a alta velocidade, o que vocês podem fazer em vez de quebra-mola é já começar a redesenhar a via pensando no acalmamento de tráfego. Então, um pouco diferente. Eles imaginam quebra-mola, mas o que eles querem é um trânsito mais calmo, né? Então, assim, é uma boa pegada, porque eles já não vão ficar, como aconteceu aqui em São Paulo, achando que eles vão perder o direito de matar pessoas porque reduziu a velocidade do trânsito, né? Então, assim, a ira aqui em São Paulo, quando houve redução, foi contra o direito de correr. Pelo que eu entendo, aí o pessoal quer um acalmamento, né? Desculpe, eu interrompi vocês aí, é a vez do Zé falar. Não, também. Só para complementar, o André, o plano de mobilidade, né? Enfim, havia um esboço, uma minuta, um texto, que não casava as questões, não falava, era muito verborragia, muito teórico, sem entendimento da cidade. Agora a gente está fazendo reuniões para tratar do assunto, grupos de trabalho, envolvendo os atores necessários para poder estar fazendo a entrega do plano de mobilidade urbana da nossa cidade efetivamente. Bacana, Nelson. Essas informações me deixam muito satisfeito, pode ter certeza. E Zé, fala para a gente um pouquinho da sua perspectiva, cara, dos desafios, e se você quiser complementar alguma coisa da fala aí dos amigos, esteja à vontade, meu camarada. Microfone. Vamos lá. Os desafios não são desafios unicamente brasileiros de São Paulo, do Rio ou de Campos. Esses desafios, em geral, eles são universais, né? Eles se repetem no mundo inteiro, em diferentes países, em tempos diferentes. Mas é sempre a mesma coisa, combater o planejamento centrado no carro, as altas velocidades. Normalmente, quando você começa a implantar infraestrutura para bicicleta, os primeiros a reclamar são os comerciantes, porque a vaga de carro do cliente dele está sendo removida. Ou seja, os desafios são universais, acontecem no mundo inteiro em tempos diferentes, e a gente está numa fase onde isso está acontecendo bastante, né? Um dos desafios comuns é o orçamento. Sempre o orçamento para a bicicleta é mais baixo que os outros. E aí a gente tem que lembrar que o orçamento da bicicleta é um orçamento de baixo custo, que te dá um retorno muito grande. Tem uma pesquisa refeita recentemente em Copenhague que diz o quanto a cidade economiza de dinheiro por dólar gasto com infraestrutura cicloviária, ou seja, você investe, mas você tem um retorno. Então, no final, não é caro, é muito barato, é um custo muito baixo. E é isso. Outra coisa importante, como a Renata falou, né, ela vai lá na Câmara, agora que ela está como vereadora, e todos os vereadores falam em infraestrutura para bicicleta. Tem muito político, muito técnico falando na bicicleta, porque ela tem aparecido por diversas partes, né? Ela abrange ali todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, você ouve falar da bicicleta por saúde, por economia, por mobilidade, então ela aparece muito. Mas muita gente fala dela porque ela está em destaque, mas ainda não compreende. Então, vou falar mais uma coisa que eu aprendi com a Renata, ela me chamou a atenção para isso há muitos anos atrás, que é uma coisa que os ingleses sempre falam: pense em bicicleta. Hoje, os nossos técnicos, os nossos gestores já têm a bicicleta na cabeça, mas na hora de planejar, de finalizar, ela ainda não está lá dentro dele. Ele não chega e diz: e a bicicleta, como é que vai entrar? Não, a bicicleta tem que estar nesse projeto. É uma informação muito interessante, é que quando você põe a infraestrutura cicloviária para ser construída dentro de uma outra obra que vai ser feita na cidade, o custo dela cai para 10% do custo original.
Então, vamos sempre pensar, se Campos está pensando em planejar para bicicleta, onde vai ter obra? Vamos inserir a infraestrutura cicloviária ali, que o custo vai ser muito menor, no final você vai poder construir muito mais. É um desafio muito grande, uns desafios rápidos, fáceis de se resolver o problema da convivência no trânsito ser mais harmoniosa, principalmente no Brasil, que a gente sabe muito bem como é o oposto disso. Não só a redução de velocidade, como o tempo de sinal. Você pode mudar o sinal de hoje para amanhã. Isso vai valer para o pedestre, vai valer para o ciclista, você pode ir otimizando a cidade, né? Mudando o desenho da via, como a Renata falou, para que a coisa seja harmoniosa. E essa é a grande dificuldade. Como é que a gente faz o trânsito hoje ser harmonioso? O André falou da nossa legislação. Ela é muito abrangente, ela é bastante eficiente até, mas ela não é cumprida. Muitas pessoas não conhecem. Se você não conhece, como é que você vai cumprir? E muitas que conhecem não respeitam as diretrizes que elas dizem. Olha, você tem que fazer isso por causa disso, disso, daquilo. As pessoas simplesmente ignoram, então a gente tem um trânsito muito violento que causa um número de mortes e lesões. Aí você, Felipe, citou que em Campos só conseguiu o número de mortos. E o número de lesionados é um número certamente muito alto que nunca aparece. E esse é um dado muito difícil de se coletar em qualquer cidade brasileira, porque ele não é anotado como acidente com bicicleta, é o atropelamento, isso, aquilo. Então, a realidade mesmo a gente não conhece. E tem mais, o código, se não me engano, o artigo 24 do Código de Trânsito diz que o agente de trânsito tem que proteger o ciclista. Então, vocês citaram que Campos é uma cidade com muitas bicicletas. Se tem muitas bicicletas, vocês têm que abraçar elas e oferecer segurança. Não é uma questão nem de promover, é uma questão de promover o cidadão que já está circulando com ela. E, consequentemente, sempre, em todos os casos que a gente faz infraestrutura cicloviária, seja para circular ou para estacionar, as bicicletas aparecem de uma hora para outra. Vou citar rapidamente o caso interessante do bicicletário Araribóia, na Estação das Barcas, em Niterói, onde eles fizeram um estacionamento que hoje é um sucesso total, mas o objetivo deles eram as pessoas de Niterói que iam pegar a barca. Você pode embarcar com a bicicleta gratuitamente, mas talvez fosse mais fácil você estacionar no bicicletário e seguir de barca sem a bicicleta. Rapidamente se esgotou a lotação, as inscrições, e numa pesquisa eles descobriram que 60% dos usuários daquele bicicletário não usavam a barca. Eles iam para o centro de Niterói. Passou a ter onde estacionar com segurança, as pessoas passaram a usar a bicicleta. Então, se você planeja para elas, pensam nelas, elas aparecem. Aí, para cada dólar investido, a gente vai ter muito mais de retorno, a cidade vai ser mais saudável, com menos emissões de poluente. E um dos segredos disso, como foi dito aqui, eu repito mais uma vez, é velocidade baixa, né? Usar o número mágico, que é 30 por hora, onde todo mundo pode conviver em harmonia. É verdade. E esse exemplo que você deu, Zé, do bicicletário em Niterói, né? Eu não tenho os dados aqui mais em cabeça, né, anotados, mas ele precisou ser ampliado, né, Zé? Dentro da perspectiva da utilização dos ciclistas pelo bicicletário. Né? E outra coisa sensacional, ele foi feito onde era um estacionamento de carro. Então, onde algumas pessoas estacionavam, hoje centenas de pessoas estacionam e tem essa demanda de eles estão aumentando a infraestrutura cicloviária para circular em Niterói e já tem o planejamento de ampliar esse bicicletário também. Ou seja, você faz, os ciclistas aparecem. Isso a gente tem casos de levantamento de dados em diversas cidades brasileiras, onde você conta os ciclistas antes ou durante a implantação e depois, e os números normalmente disparam. E o mais interessante, o que mais dispara são os mais frágeis. Você tem exemplos em algumas ciclovias paulistas, em algumas ciclovias cariocas, onde você conta antes, tem um número X de ciclista, você conta depois, esse número dispara, mas o que dispara principalmente é o número de mulheres pedalando e de crianças na cadeirinha. Ou seja, pessoas que não se sentiam seguras passam a se sentir e ir para a rua. Agora, nada disso vai ser necessário se a gente tiver nas ruas respeito, baixa velocidade e empatia pelo outro. Né? Aquele ali vai atravessar também, vou deixar ele passar na minha frente, eu passo por trás, não tem o menor problema em esperar um segundinho. Porque na maioria das viagens que a gente faz, se você for contar a viagem do cara que vai a 30 e a viagem do cara que dá tiros de 100 por hora, eles chegam com pouquíssimos minutos de diferença. Então não faz o menor sentido. Mas como é que a gente vai explicar isso para todo mundo? Né? Como é que o cara que só pensa no carro dele, em planejar para o carro, vai se tocar com, pô, só vou perder 3 minutos? Ah, então vou de bicicleta. Esse também é um dos grandes desafios, como mostrar para a população em geral, para os administradores em geral, o potencial que a bicicleta tem para melhorar a nossa vida pessoal, o coletivo e a nossa cidade. É verdade, com certeza. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o Nelson e para a Ana, que assim, qualquer um dos dois se quiser responder, ou os dois quiserem responder, não tem problema, né? Vocês, enquanto gestores públicos que estão no momento agora, né,
quais são, assim, esses desafios que a gente já colocou, né? Mas quais são as barreiras, os entraves que vocês encontram? Pode ser em qualquer perspectiva que vocês tiverem, seja ela burocrática, seja ela, como o Zé Lobo colocou agora, dessa questão de cultura, né, dessa questão cultural de superar determinados aspectos que ainda estão muito enraizados dentro da cultura do brasileiro. Quais são esses entraves que vocês encontram no poder público para que essas transformações e essas implementações que beneficiam a mobilidade ativa atrapalham nesse desenvolvimento? Bom, acho que nesse momento o maior entrave que a gente encontra no município é financeiro, realmente. Existe um entrave ainda de algumas pessoas pensarem, como foi colocado, mas aquela via, você vai fazer uma ciclovia, mas e o estacionamento no passeio, e a questão da loja, enfim, do comércio. Mas é até por uma percepção ainda ultrapassada de que a ciclovia, na verdade, vai estar tolhindo ali um estacionamento, uma pessoa está indo ao seu comércio, e não de que aquele ciclista também está se locomovendo para estar no seu trajeto, verificando as lojas, enfim. Existe, mas não é o entrave hoje, principalmente. O entrave no município são dois. Um, que a gente está tentando superar, que é a ausência de planejamento, a ausência de pensar a bike, de envolver a bike, né, focar no transporte motorizado e não em conjunto. Né? E agora, mas o principal entrave hoje em dia é a questão financeira. A gente captar recursos, não que a gente não esteja fazendo, a gente está desenvolvendo projetos, a Ana está tocando nisso, está pensando, a gente está colocando, está prospectando já, né, para um horizonte mais próximo, mas para a execução, a questão orçamentária, Campos foi um município que já teve uma situação financeira muito estável, muito proveitosa, auspícia, né, vamos dizer assim, a questão dos royalties do petróleo, e hoje em dia é um problema para o município, a arrecadação caiu muito, tem os gastos, rubricas determinadas que consomem muito o orçamento do município, mas nada que a gente não possa reinventar, pensar, ir atrás, desenvolver. Né? Existem coisas que a gente pode fazer com poucos recursos, mas outros que demandam uma capacidade técnico-financeira maior, mas que a gente está tentando romper com isso. Entendi. Você quer fazer alguma colocação, Ana, nas falas do Nelson? Não, é basicamente isso mesmo que o Nelson falou. Tem a questão de planejar bastante. E nós estamos fazendo um trabalho árduo em cima disso, juntar os dados, ver o que se pode fazer em intervenções cirúrgicas, mesmo com pouco recurso. Mas é basicamente isso que o Nelson falou. Assim, olhando um pouco para o cotidiano da cidade, vocês estavam falando a respeito da questão da velocidade, esse senso de preciso ultrapassar o sinal ontem e vai chegar ao mesmo tempo ali daqui a pouco. Isso é uma coisa existente na cidade, assim, o tempo inteiro, em todos os aspectos. Então precisa também de uma questão da fiscalização, né? Assim, a gente sente muita falta disso. Mas basicamente o que o Nelson falou é o principal, sem dúvida. Com certeza. E, Renata, eu queria colocar uma pergunta para você, né? De todos esse tempo que você está ligado à bicicleta, lutando pelo direito da bike, pelo direito do acesso à cidade, né? Qual seria, Renata, hoje, né, na sua opinião, a importância desses movimentos cicloativistas, né? E como é que você vê, se você vê um crescimento desses movimentos ou se você vê uma retração desses movimentos de cicloativismo que promovem a cultura da bicicleta e promovem a bike como um meio de transporte mais sustentável que existe. Felipe, eu antes posso fazer um comentário sobre as dificuldades por parte dos gestores públicos e em cima daquilo que o
Pena que saiu aqui o Zé Lobo. Por favor. Eu não posso afirmar, eu não tenho como comprovar, mas eu também entendo que um dos grandes problemas para a gente conseguir propor e executar os planejamentos cicloviários, os projetos, e é uma coisa delicada de eu colocar, porque por mais que eu sinta que é visível, a gente não tem como provar, que é você ter uma... Quando eu fui para a África do Sul, eu entendi o quanto você não prover mobilidade, você fomenta o apartheid, a segregação, essa questão plenamente. Então, muitas vezes a gente vê que tem toda uma ginástica para não fazer, porque eles não querem que invadam a nossa praia, ponto. Então, no fundo, é como o traje a rigor, que você vê que as dificuldades inventadas para prover estrutura cicloviária tem a ver com eu não quero, falando bom português, pobre na frente da minha casa. Entendeu? Que é uma maneira de você segregar, é você não prover estrutura cicloviária. E isso, para quem está no Rio de Janeiro, é um pouco diferente, porque o Rio de Janeiro é muito mais mixado. Agora, aqui em São Paulo é muito evidente como algumas infraestruturas elas não saem porque não se quer mesmo se propiciar o acesso à cidade. Agora, eu estou afirmando uma coisa impossível de se provar, e é uma coisa que eu posso estar ferindo, né, até a honra e a moral de gestores que fazem exatamente isso, que eles não provêm a infraestrutura, que é para poder continuar um não acesso à cidade, para não promover circulação de integração social nos espaços. Se você olha aqui uma ponte que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que é a Ponte Estaiada, que custou 270 milhões de reais, e se você for fazer aí se você for atualizar, ela custou pelo menos 2 ou 3 vezes mais do que foi investido na cidade de São Paulo em todas as ciclovias. Se você pega assim um drone e levanta a ponte, essa ponte não tem calçada para pedestre e ela não traz pedestres de um lado do rio para o outro. Se você levanta um drone, você vê que tem do lado de lá toda uma comunidade do Real Parque. Agora, eu posso falar, essa ponte foi feita sem calçada para pedestre, que é para não trazer a comunidade para os seus trabalhos? Eu não posso afirmar isso, mas eu posso dar vários e vários exemplos que a gente vê que existe uma morosidade muito grande nas implementações de políticas públicas que criam acesso à cidade por puro intenção de não dar acesso à cidade a uma classe social que não é desejada em determinados territórios. Como que eu posso provar isso? Eu não posso. Então, eu volto a dizer que eu tenho essa sensação de que é, sim, um instrumento de não prover infraestrutura de mobilidade ativa para que não venham invadir a nossa praia. E dane-se se a mão de obra que eu contrato me sai mais cara, porque esse cara gasta 6 horas por dia no ônibus de baixa qualidade e que esse cara gasta 35%, 40% do salário dele nesse mesmo transporte que não tem... entendeu? Quer dizer, não existe. Eu não posso correlacionar, mas é muito visível. Então, eu lanço até esse comentário. Eu não sei se vocês querem comentar isso, depois eu responder a tua pergunta, Felipe. Tranquilo. Eu quero sim. Eu dei uma caída, mas eu estava te ouvindo o tempo todo. E eu concordo plenamente com a Renata. É uma vontade muito grande de manter o atual status quo, não mudar as coisas como estão. Você vê muitas iniciativas que parecem futuristas, revolucionárias, mas se você for ver, é só uma maneira de camuflar como eu vou fazer para manter as coisas como estão. Então, esse é um dos grandes desafios também, é inserir na cabeça das pessoas que precisa mudar para melhorar para ele também. Porque quando você tem uma cidade mais igualitária, onde todos estão ali num nível equivalente, você tem uma cidade muito mais saudável, muito mais segura. Mas isso é muito difícil para muitas pessoas de ver essa realidade. Então, o que o cara faz? Faz tudo para se manter lá atrás, como era antes, e para o que acontece hoje não mudar. Por isso que quando você vai tirar a vaga de carro para fazer ciclovia, tem tanta resistência. Como um dos exemplos, assim, né? A segregação vira um instrumento de uma fácil inexistente segurança. Nós estamos aqui, por exemplo, todas essas obras de compensação que são que deveriam ser feitas pelo mercado imobiliário quando eles atuam numa região, por exemplo, uma operação Faria Lima, uma operação Água Branca, deveriam se construir habitação social, deveria se construir ciclovias, tudo isso não se constrói. E os empreendedores
enchem o bolso de dinheiro e depois mudam-se para a Europa, para os Estados Unidos, e ficam postando nas redes sociais a cidade maravilhosa que eles estão vivendo, que eles se negaram a construir aqui no Brasil. Então, assim, esse eu considero também um grande desafio, é fazer com que a sociedade empreendedora brasileira queira promover equidade nas suas cidades. Porque, no fundo, não querem. É verdade, com certeza. E essa ação, né, parte de todos os membros, né, sociais, isso que você está falando. A própria questão da segregação, né, ela já é cultural também. Então, acho que contribui muito realmente para a dificuldade do acesso à cidade. Zé, você me relatou que você precisava às 8h30, tinha um compromisso às 8h30. Então, meu amigo, sinta-se à vontade aí para a hora que você precisar. Já são 8h27. A hora que você quiser sair, sinta-se à vontade, meu amigo. Não, consegui ter mais um tempinho, vou poder ficar com vocês aqui, que está um prazer esse bate-papo aqui. Com certeza eu sigo com vocês. Eu posso responder rapidamente a sua pergunta, Felipe? Os cicloativistas aqui na cidade de São Paulo são fundamentais, porque eles provêm uma imensa quantidade de mão de obra de excelente qualidade voluntária na pressão. Então, nós temos aqui na cidade de São Paulo a CTB, que é a Câmara Temática da Bicicleta, que é regionalizada em vários cantos da cidade, e são insanos, trabalham muito, dão muito tempo. Quer dizer, os cicloativistas aqui na cidade de São Paulo, quando nós tivemos esse revés, que foi a mudança da gestão Haddad para a gestão Dória, todos eles doaram o fígado, o rim e mais o sangue, para poder a gente continuar e reverter aquela proposta que deu vitória ao ex-prefeito Dória, que foi de retiradas de ciclovias. A gente conseguiu depois, é muito mais gente do que só eu, né? Reverter esse processo, e o Bruno Covas faleceu devendo, no texto dele, devendo ciclovias. Quer dizer, ele recebeu uma prefeitura que deveria ter retirado ciclovias, e não, ele se foi, uma grande pena, mas devendo ciclovia, pelo menos nas promessas. A gente reverteu esse quadro. E isso se deveu ao trabalho insano dos coletivos, das pessoas insistindo, postando, e sendo principalmente detentoras de dados, né? Exatamente. Comentários sobre isso que a Renata está falando. Realmente, eu acho que o principal desafio do cicloativista é fazer com que a gente tenha uma cidade amiga da bicicleta num tempo muito menor, né? Se a gente deixar rolar, isso vai acontecer, mas vai levar muitas décadas. E uma coisa que não tem como medir, mas eu posso afirmar, é que o trabalho que os cicloativistas brasileiros têm feito desde 2005 para cá é que trouxe a bicicleta para esse patamar que ele está. Porque em todas as cidades, todas as capitais, você tem grupos de ciclistas que estão ali conversando entre si, muito através da UCB, né? Uma coisa que une todo mundo e tem um diálogo em comum. E isso faz com que os gestores comecem a ouvir: bicicleta, bicicleta é bom para isso, é bom para aquilo, tem essa finalidade, tem essa vantagem, tem esses desafios. Então, com certeza, a gente está no ponto onde a gente está hoje por causa do trabalho feito pela sociedade civil nos últimos 15 anos. Bacana. E, André, fala um pouquinho da sua perspectiva também como membro da UCB, desse trabalho dos cicloativistas hoje no Brasil e nas cidades onde tem mais essa fomentação do uso da bicicleta através do cicloativismo, né? E qual é a importância que você percebe também, né, da UCB nesse processo? Eu concordo com o Zé, né? Assim, a pouca melhoria que nós tivemos no uso da bicicleta ou de infraestrutura e outras condições para o uso da bicicleta nos últimos anos se deve à falência do modelo atual, né, do paradigma, né, que coloca as pessoas com perda de tempo, em congestionamentos, alto custo também, né, para manutenção, seja do seu carro, né, e também no transporte coletivo. Mas se não fosse o trabalho dos cicloativistas, da sociedade civil, tá ali o tempo todo, né, chamando a atenção para as vantagens da bicicleta e para os benefícios que elas trazem para as famílias, para o erário, para a natureza, né, e enfim, para o dia a dia, para o cotidiano, né, a gente não teria avançado, né? E a gente percebe isso, né, e o Zé e a Renata também são, assim, leitores da realidade, assim, bastante
privilegiados, né, nesse sentido de que tem bastante acesso à informação e também muita interação, né, mas é bastante sensível que nas cidades onde existem organizações fortes, as melhorias avançam mais, né, e também as obras acabam tendo melhor qualidade, né. O que acontece é que quem está se dedicando ao cicloativismo entende isso de uma forma, entende a ciclomobilidade, e isso houve também um amadurecimento nos últimos anos, né, do cicloativista também não ser apenas o louco da bicicleta, né, também como já foi falado, ou o maníaco da bicicleta, e sim já passou a compreender a bicicleta como um dos elementos que são necessários na interação da mobilidade urbana, né? A bicicleta não vai ter seu espaço enquanto não tirar o espaço do automóvel, né? Ponto, né? E, ao mesmo tempo, isso significa que a bicicleta também, principalmente nas cidades médias e grandes, não dá conta de todas as viagens. Então, a bicicleta também necessita do transporte público coletivo, né? E depois tem ainda, né, a capilaridade, os últimos metros, etc., que são os pedestres, né? E os cicloativistas em todo o Brasil, né, com a experiência e com o intercâmbio entre as organizações, estão cada vez mais capacitadas para isso, né? O que faz também com que o poder público local e mesmo nacional, né, tenha que estar ouvindo, né? Assim, localmente, né, onde as organizações alcançam maior força, isso é mais perceptível. A gente tem um desafio muito grande ainda de avançar sobre as políticas públicas federais, né? Muito embora as políticas públicas para a bicicleta aconteçam nos municípios, têm que ser executadas nos municípios, né? Mas o poder público federal e também o estadual, eles podem fomentar políticas públicas, podem incentivar, podem abrir linhas de crédito, podem ter formação, né? Pode fazer uma amarração social com as universidades, pode colocar esta pauta dentro dos ministérios, né? Então, enfim, de novo a palavra, capilarizar a bicicleta. E a gente tem muita dificuldade de chegar no poder público federal. Existe uma lei que criou o programa Bicicleta Brasil recentemente, não me lembro do número dela, e ela ensejou a criação de um termo de parceria entre o antigo Ministério das Cidades, agora o Ministério do Desenvolvimento Regional, e a UCB, para a criação de um plano de trabalho para essa política de desenvolvimento cicloviário, né? E está sendo gestado pelo UCB e por outros parceiros uma estratégia nacional da bicicleta, né? Que seria um grande plano de ação para os próximos 20 anos, que viria, né, a ser uma política pública nacional. Mas, né, infelizmente, tem que citar isso como um exemplo das dificuldades que a gente sente para poder avançar nisto, porque né, não tem quase nenhuma resposta do poder público federal, né? Existiam técnicos que atuaram conosco de muito boa vontade, né? Também entusiastas, mas acabam sendo engolidos, né, lá pela sua repartição e acabam não conseguindo contribuir, né? Então, enfim, eu acho que o desafio que a gente tem é isso, é continuar ainda se mantendo, né, atuando nas cidades, tendo relação entre si, né, no intercâmbio nacional e, com isso, adquirindo uma força conjunta para avançar sobre políticas públicas federais e estaduais que daí venham de lá para cá a beneficiar todo o Brasil, toda a comunidade. Legal, interessante as falas. E, Nelson e Ana, vocês querem colocar alguma coisa? O Nelson acho que não está. Não, o Felipe, nós queremos que você fale do cicloativismo. Conta um pouquinho como é que é. Então, aqui na cidade de Campos, né, vou falar especificamente do nosso caso, né? Aqui na cidade de Campos, o movimento cicloativista ainda é muito incipiente, está muito ainda em desenvolvimento, né? A gente não tem muitos grupos com quem falar, né, sobre a cultura da bicicleta, né, e
quanto que a cidade de Campos ainda é carrocrata, né, beneficia sempre as vias e os acessos às cidades ao uso do automóvel, né, nem o transporte público aqui em Campos é um transporte satisfatório para que possa atender a essa população que hoje necessita muito se locomover para o centro da cidade, né? Nós temos uma cidade de médio porte, onde nós temos distritos que são muito longe, distritos que são 50 quilômetros da cidade, distritos que estão a 70 quilômetros da cidade, e que esses distritos dependem muito da bicicleta, não para vir até o centro da cidade, mas para se locomover entre as suas regiões ali, entre os próprios distritos, e a gente não tem nenhum programa ainda de intermodalidade para que atenda, né, essa população que está afastada. Dentro desse pouco tempo que eu estou atuando, né, de 4, 5 anos para cá, dentro do cicloativismo, a gente já pôde perceber muita coisa, muitas distorções aqui nessa cidade, onde a gente tem uma malha cicloviária relativamente grande, o último censo que eu vi da quilometragem chegava próximo a 51 quilômetros, só que não são ainda estruturas pensadas para o ciclista, né? São estruturas que elas estão ali justamente para atender uma demanda que o poder público considera de segunda escala dentro do trânsito, né? Ou considerava. Porque hoje, atualmente, nós estamos vendo o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte abrindo as portas para que a gente possa colocar as nossas perspectivas e discutir com a sociedade civil as melhores estratégias para a bicicleta, né? Eu acho que a cidade de Campos, como eu falei, é uma cidade extremamente propícia ao uso da bike, um movimento cicloativista que precisa crescer muito, muito ainda, porque são poucas pessoas que estão dispostas a pensar a bicicleta, a pensar o uso da bicicleta como mobilidade urbana, como lazer, como esporte, e até mesmo como inclusão. Digo isso pela minha deficiência visual, e hoje eu sei o quanto a bike ela é inclusiva, né? Então, acho que isso é o que falta um pouco em nossa cidade, é o que a gente, com a Ana, as conversas que eu tenho tido com a Ana, a gente tem buscado implementar na nossa cidade, trazer para Campos novas perspectivas que aqui não existem, né, de termos de bike, em termos de bicicletários, que aqui em Campos não existe, em termos de estabelecimento de ciclorotas devidamente sinalizadas e utilizadas pelos ciclistas efetivamente, não apenas ainda beneficiando os carros. Então, acho que ainda é um movimento muito incipiente, né? Eu fico realmente muito satisfeito em saber que a atual gestão está se preocupando com o ciclista, está se preocupando com a bicicleta, e a gente está trabalhando juntamente com o IMTT, o Bicicampos, e acho que todo mundo que quiser somar para chegar e para construir uma cidade amiga da bicicleta, né? O Zé falou sobre cidades amigas da bicicleta, né? E o Zé que me explicou um dia que os dados interessantes para você perceber como que a cidade é amiga da bicicleta é o número de crianças e mulheres pedalando. Então, acho que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer aqui na nossa cidade, e o movimento cicloativista precisa realmente crescer muito ainda aqui em Campos para criar essa mentalidade de uma cultura da bicicleta, uma cultura voltada para a utilização da bicicleta dentro do nosso município, que é extremamente propício à prática do ciclismo. Então, acho que essa perspectiva de trazer esse debate, de trazer esses grandes nomes do cicloativismo, como a Renata, como o André e o Zé Lobo, para a gente estar discutindo isso aqui, tendo essa oportunidade de discutir a bicicleta dentro de uma live, eu acho uma iniciativa já muito importante e que vai contribuir muito para o crescimento do cicloativismo aqui na nossa cidade. Felipe, eu não tenho a menor dúvida. De fato, a prefeitura, a atual gestão, tem uma grande preocupação, é uma das prioridades, efetivamente valorizar e promover, sim, facilidades, promover a integração, tem muita coisa a se fazer. É pouco tempo,
né? É muito pouco tempo, mas já demos um primeiro passo. Vamos adiante. Nós estávamos falando agora há pouco a respeito da segregação. Existe uma preocupação realmente, porque existem bairros distantes, e nem nos distritos, né? Aqui mesmo no centro urbano, existem bairros que se movimentam, que são mais vulneráveis, tanto em termos do veículo que está usando, quanto para a questão de renda, e que dependem ou só têm a bicicleta para se locomover. E estão enfrentando um trânsito violento, um contexto bastante complicado. Então, essa preocupação existe, e vamos achar soluções, vamos juntos, com certeza acharemos soluções. Legal, bacana. Pessoal, eu acho que eu já cheguei aqui ao final da pauta. Eu gostaria de saber, o Nelson caiu, ele não está aparecendo aqui para mim para eu poder colocá-lo de volta. Então, o que eu gostaria de saber de vocês, as considerações finais de vocês, dar a palavra a cada um de vocês para poder se despedir da gente, deixar uma mensagem e falar um pouquinho mais sobre o que vocês quiserem. A toda a liberdade a vocês. Eu vou começar agora ao contrário, vou começar com o Zé. Vamos lá, Zé, vamos abrir com você aí. Ok, vamos lá. Eu queria aproveitar, eu ia até falar, mas aí já aproveito esse embalo e eu falo que a Ana estava falando das facilidades e dificuldades do que está acontecendo, que a gestão está pensando a bicicleta. Isso é muito importante. A gente, capacidade técnica para fazer infraestrutura cicloviária no Brasil, a gente tem muita gente capacitada para fazer boas infraestruturas, mas muitas vezes esse técnico da prefeitura é conhecido como o cara da bicicleta, porque eles são uns poucos que já pensam a bicicleta. E a coisa realmente só acontece quando você tem vontade política. Você vê, a Renata citou que uma gestão era pró-bicicleta e outra não é. As cidades onde você vê que a bicicleta realmente está crescendo, está sendo pensada, são cidades onde a gestão, o político, o cara que decide, pensa a bicicleta. Você vê Salvador, tem uma gestão que pensa a bicicleta. Fortaleza também vem muito forte, por quê? Porque isso vem de cima para baixo, aquele técnico que sabe está tendo o suporte do gestor, né, do político acima. No Rio, a gente tem esse exemplo muito claro também, uma gestão que era super pró-bicicleta, de repente passa uma que a bicicleta simplesmente sumiu do mapa. Então, a gente passou 4 anos sem ouvir falar de bicicleta, tudo se deteriorando, não tem uma continuidade. Então, infelizmente, a gente ainda depende muito da vontade política para que isso aconteça. Então, a gente espera que isso vá mudando, para que cada vez tenham mais gestões pensando a bicicleta seriamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar é conhecer para planejar. Por isso que a Transporte Ativo tem muito esse foco em levantar dados e levar esses dados para o poder público. Eu queria parabenizar Campos por está pensando nisso, está pensando em conhecer melhor o ciclista. Eles já se inscreveram para a pesquisa Perfil do Ciclista 2021, que vai acontecer esse ano. Para quê? Para conhecer melhor o ciclista da cidade, as necessidades desse ciclista, e quando for planejar para aquilo que ele necessita, né? Ao contrário do que o Felipe falou lá no começo, que tem muita infraestrutura que é feita, mas que o ciclista não usa porque está fora da rota dele, está fora do desejo. Então, é muito importante isso, conhecer para planejar. Felipe, muito obrigado pelo convite para vir aqui mais uma vez falar sobre bicicleta. Estou sempre à disposição aí do IMTT também, se vocês precisarem de alguma coisa, Transporte Ativo e eu, pessoalmente, estou à disposição para colaborar no que for possível. Um prazer estar de novo vendo aqui a André, a Renata, antigos amigos que a pandemia faz com que a gente não se encontre mais nos encontros que aconteciam anualmente, né? Mas em breve a gente vai estar de volta aí com tudo isso, se encontrando pessoalmente. Felipe, muito obrigado aí pelo convite. Foi uma honra e um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado, Zé. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E agora eu vou passar a palavra ao André. André, vamos às suas considerações finais. Toda a liberdade para você falar o que você quiser falar aí, meu amigo. Assim, eu já... Embora eu atue mais em nível nacional, né, mas também eu já atuei bastante localmente, quando eu morei em Florianópolis e agora em Balneário Camboriú, então muita interação com o poder público, né, e o que a gente sempre fazia era mirar naquelas pessoas que a gente sabia que tem vontade, mas não consegue fazer sozinho, né. Então isso também significa, às vezes, a gente ter a necessidade de economizar na crítica e economizar na cobrança, né? Porque senão a gente acaba perdendo esses poucos aliados que tem, né? Que são pessoas que enxergam o mundo de outra forma, né? Pegando o gancho aí do que o Zé falou agora há pouco, né?
é necessário conhecer. Então, eu acho que tudo que a prefeitura conseguir organizar de informação e que ela seja renovada, ou seja, em termos de monitoramento, mais fácil vai ser para os técnicos terem argumentos para poderem avançar nas suas políticas públicas, né? E daí, por exemplo, assim, fazer uma boa de uma contagem volumétrica anualmente para saber qual é a repartição modal na cidade, né? E ir acompanhando para verificar a sua evolução, principalmente em resposta às implantações, né? Seja em locais específicos ou mesmo, né, em toda a cidade, né? E Renata, com tá isso... querendo entrar, Felipe. Desculpa, André. Ok. Renata, desculpa. A Renata estava... ela está ali... Já vou adicionar. Mas... Desculpa, eu te cortei, André. Não, está ótimo. Então, onde é que eu tava? Agora eu acabei me perdendo. Estava falando da implantação. Com isso, é possível a gente traçar metas, né? Então, se a cidade hoje tem 5% ou 6% de usuários da bicicleta, né? É uma coisa que a cidade já consegue responder, mas a cidade ainda não consegue responder quantos por cento ela vai ter em 2030, né? Quantos por cento ela vai ter? Bem, a gente não sabe, mas a gente pode querer chegar. Então, nessa de traçar metas, né, as políticas públicas que vão sendo implementadas, elas vão atendendo ao alcance dessas metas, né? E à medida que elas forem avançando, a gente também consegue identificar quais são as mais eficazes, quais são as menos eficazes, né? Então, acho que essa questão de começar com conhecimento e traçar metas de melhoria a médio e longo prazo, né, se isso não tiver, fica bastante difícil mesmo de conseguir avançar. Porque também os técnicos que desejam, se não conseguem mostrar um avanço, né, a própria sociedade acaba voltando-se contra si, né? E outra coisa a dizer também é que, bem, existe recurso para a mobilidade urbana na cidade, né? O que não existe é a repartição disso para todas as modalidades, sobretudo para as modalidades que mais benefícios provocam para a sociedade, né? Então, se o poder público ficar sempre esperando que venha verba de fora para poder investir na bicicleta, né, isso também não vai acontecer, né, ou muito dificilmente vai acontecer. Então, acho que o maior desafio é conseguir repartir este bolo, né, e convencer a sociedade de que é preciso botar uma fatia maior desse bolo justamente naqueles modos de mobilidade que mais vantagens trazem para a sociedade, né? E enfim, eu daqui só posso desejar sucesso, né, para vocês nessa intenção, né, e uma boa interação com a sociedade civil. E, enfim, como última palavra, agradecendo bastante os anfitriões, o Felipe, a Ana e o Nelson, que acabou saindo, e me colocar à disposição para contribuir com aquilo que for possível lá dentro do Observatório da Bicicleta. Tem diversas informações, outra hora, se você fazer um passeio lá, é possível de encontrar diversas referências também. Muito obrigado, gente, e também agradeço aí para a oportunidade de novo estar próximo da Renata e do Zé, que fazia tempo que eu não bati um papinho bom como esse. Foi uma enorme satisfação, obrigadíssima, muito obrigada. Obrigado, André. Muito bom a sua contribuição sempre, trazer o seu conhecimento para enriquecer aqui sempre as nossas lives, sempre lá o podcast, cara. Pode ter certeza que eu vou te perturbar mais vezes. Muito obrigado, André. Um abraço, cara. E agora eu vou passar a palavra à Renata Falzoni para as suas considerações finais e falar o que você quiser, Renata. O microfone é seu, a liberdade é toda sua aí. Eu peço desculpas de ter que dar uma saída, fui atender uma pequena urgência doméstica aqui, mas está tudo bem, graças a Deus. Foi bom eu ter dado uma saidinha. E também estava ouvindo, eu consegui ouvir o depoimento do Zé Lobo e agora o do André. Então, para não falar a mesma coisa, eu queria, assim,
fazer uma homenagem. Se existe sinônimo de resiliência, é o andar de bicicleta como meio de transporte, de tão simples, de tão fácil, de tão óbvia, de tão evidente como solução que brota naturalmente, ela resiste de uma maneira que é incrível. Até incomoda quando as pessoas falam em transporte alternativo, essa nova maneira. Imagine, a bicicleta está aí muito antes do carro, a bicicleta está aí muito antes de nós termos complicado o espaço público, da gente ter segregado dessa maneira, né? Então, assim, eu queria realmente sempre reverenciar essa resiliência que é o nosso nome e realmente fazer um reconhecimento para a cidade de Campos que vocês estão no caminho certo, né? Agora, repetindo o que os outros falaram, né? Conhecer para transformar, vocês já estão nesse caminho, e botar luz nessa resiliência desse trabalhador que a gente já, só passeando pelo Street View do Google, a gente vê que é repleto na cidade de Campos, né? Valorizar esse ser humano que é o ciclista, que tão bem faz para o espírito da cidade como um todo, né? Então é isso aí. E aí, fazendo o meu merchanzinho, né? Se quiser ver, assim, falando de resiliência, eu super recomendo que se assista aquele filme que nós produzimos, acho que foi em 2018, 2018, aqui no Bike é Legal, que é o Elo Perdido do Brasil que Pedala, que a gente procura realmente mostrar, fotografar essa resiliência maravilhosa que é o uso massivo da bicicleta em vários lugares do Brasil. São 7 exemplos, e 2 deles estão aí no estado do Rio de Janeiro, que é a própria cidade do Rio de Janeiro e a ilha de Paquetá. Então é isso aí, não é uma leitura, mas vejam esse filme, porque esse filme realmente é um ode à resiliência do uso da bicicleta, que é imbatível. Isso aí. Repete o nome de novo, Renata, para a gente. Chama-se Elo Perdido, o Brasil que Pedala, está no Bike é Legal. Elo Perdido, o Brasil que Pedala. Ele é um filme de 30 minutos, e eu gosto muito dele, tudo bem que eu sou suspeita para falar, porque eu que dirigi, mas é um filme assim que ele tem os primeiros 5 minutos que mostra como que a bicicleta era o primeiro bem de consumo do brasileiro. Ele vinha para casa antes do que a geladeira, antes do que a televisão, né? Porque a bicicleta é anterior à televisão, é óbvio. E era um bem de consumo muito importante, muito invisível propositadamente pelas políticas públicas do Brasil, tanto que até hoje o censo brasileiro não contabiliza o número de bicicletas que uma família tem. É uma cegueira tão óbvia que a gente entende que tem a ver com aquilo que eu falei, né? Que é a intenção de produzir uma desigualdade mesmo, né? E como que os desenhos das cidades, a segregação, o desenhar a cidade para os carros, fez com que ela se espalhasse de tal maneira que a bicicleta só resiste com muita resiliência. E aí, a partir disso, nós falamos de 7 exemplos, onde cada um evidencia muito o porquê que a bicicleta continua, né? Então, por exemplo, uma balsa onde não se cobra a passagem de bicicleta e se cobra o similar para um pedestre, portanto, você vai ter 8.000 ciclistas na balsa Santos-Guarujá. Aí você vai para Joinville, que é uma cidade que se espalhou, a indústria saiu do centro da cidade, mas criou um bairro fabril, então você morar perto do seu emprego promove o uso da bicicleta. Aí você vai para o Rio de Janeiro, que é uma cidade praiana, em que você tem de tudo, você tem basicamente toda uma ciclologística notada. Aí você vai para Paquetá, uma cidade que não tem, uma ilha, né, um bairro do Rio de Janeiro que não tem, em não tendo carro, tem muita bicicleta, a solução é a bicicleta. Aí você de lá vem para São Paulo, e é o único exemplo que eu mostro o uso da bicicleta gentrificado, que é o que acontece, né? Por exemplo, essas políticas públicas, elas são aceitas quando está promovendo um uso chique da bicicleta, né? Então você tem o eixo Faria Lima aqui, onde você tem o único lugar da cidade de São Paulo que você vê mesmo uma inclusão social num espaço urbano é na ciclovia. E você nem diz quem é o cara que tem mais dinheiro no bolso pelo tipo de bicicleta dele. Às vezes você pode até entender pelo tipo do sapato, e
pela gordurinha, que você vê que o cara está pedalando por causa de uma receita médica que ele tem no bolso, né? Ou você pedala, você vai morrer do sedentarismo que a tua riqueza lhe propicia. E aí, por fundo, a gente vai para Fuá, que é uma cidade em cima de palafita que não existe motor, né? E aí é uma cidade que você pode ser milionário e você não tem como exercer a milionarice no espaço público, porque a mobilidade sendo toda ela a pé ou de bicicleta, você nem tem como esnobar uma bicicleta de boa qualidade, porque lá só funciona aquela bicicletinha Aro 24, feita na mão, né? Então, assim, todo o espaço público onde você não consegue exercer... Por que todo mundo só vai de bicicleta? Você não tem como exercer a desigualdade social porque você tem mais dinheiro. É interessantíssimo. E esse filme, ele trabalha num cordão do porquê sim. Então, toda vez que na produção desse filme ficava muito complicado a gente contar, a gente simplificava. Vamos tirar os elementos para mostrar só a essência da resiliência e da simplicidade. É um filme que eu gosto muito, e cada vez que eu vejo, eu gosto mais. Bacana, bacana. Assim, só falando da gente aqui, né? Claro, eu fiz com a equipe. A parte da produção da edição foi uma coisa que teve... Ele é muito simples de ver, mas ele foi trabalhoso de editar para você tirar os desvios, sabe aquela coisa que complica? Você focar só na solução, né? É um filme bem legal. E o Rio de Janeiro comparece com 2 importantes exemplos. Bacana, legal, Renata, pela indicação. E eu gostaria de agradecer a sua presença, né, de ter atendido a gente. Eu já te falei lá na oportunidade do podcast que, dentro dessa perspectiva do cicloativismo, você é uma inspiração para mim, né, nesse sentido. Para quem não é, essa mulher... Para quem não é, né? Isso é só por causa da resiliência também, né? Afinal de contas, esse ano eu faço 68 anos de idade. Eu pedalo desde que eu estava na faculdade, então não é que você você é mais tempo. Então é a resiliência posta à prática. Todos vocês, ao ganhar idade, estarão aí surfando na mesma piscina que eu estou surfando. É só mais tempo, há mais tempo, né? Com certeza, é verdade. Mais uma vez, muito obrigado, Renata, por ter atendido o nosso convite. Com certeza, muito obrigada mesmo. Foi uma excelente oportunidade, Com certeza. Prazer todo nosso. Com certeza. E, Ana, vamos para suas considerações finais. Você está representando eu vou acrescentar aí o IMTT. O que mais? A não ser, efetivamente, isso. Acho que foi um papo muito legal, sem sombra de dúvida, né? Temos várias visões aqui, agregou demais. Acho que abre portas, mas realmente o que vocês falaram é fato. Nós estamos empenhados mesmo com orientação da gestão atual de efetivamente dar prioridade, arrumar a solução, correr atrás e vamos embora. Acho que precisa de muita união ainda, né? É verdade. Nós precisamos de muita união. A guerra que existe no dia a dia, o cotidiano, no trânsito aqui é algo surreal. Mas vamos de pouco a pouco, vamos levantar os dados. Eu acho que mostrando essa questão do custo-benefício, mostrando o custo que os acidentes estão provocando na cidade, quer dizer, o quanto isso está carregando de peso na cidade, o custo humano, tudo isso precisa ser mostrado, nunca apareceu. A cidade não tem nem noção, acredito eu, que não vi nenhum levantamento um pouco mais extenso a respeito das fatalidades e também das lesões, quer dizer, juntar as informações dos hospitais. Tem muita subnotificação, a gente sabe disso, mas a questão da informação, dados e planejar e correr atrás, com certeza tem vontade, muita vontade. Prefeitura, o Instituto, vamos juntos, né, Felipe? E a parceria do cicloativismo. Agradeço demais a oportunidade. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, a gente está chegando aqui ao nosso final. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade que o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte aqui de Campos dos Goytacazes está nos dando de ouvir a voz do ciclista, de ouvir as necessidades que o ciclista precisa para desenvolver mais a cultura da bicicleta e proteger mais aquelas pessoas que são usuárias da bicicleta. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que participaram,
ao Nelson, que o presidente do Instituto, que estava aqui, mas acabou caindo a sua transmissão, ao Zé Lobo, ao André, a Renata, a Ana. Muito obrigado pela participação de vocês, pela contribuição que vocês deram. E, galera, é isso aí, amigos. Estamos fechando essa live do Bicicampus, em parceria com o IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, eu sempre gosto de falar de bicicleta. E tamo junto, pessoal. Eu acho que é por aí que a gente tem que levar as nossas perspectivas. Um grande abraço a todos, tenhamos todos uma boa noite e até a próxima. Até, boa noite. Valeu. Valeu.